Bom dia, pessoal. Quero dar boas-vindas aí para quem está chegando. E a gente pode, então, dar início aqui à nossa etapa do webinar desta terça-feira. Pessoal, nossa webinar de hoje, ela está focada aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os dashes e ocupação. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a questão dos gráficos e vamos também fazer uma abordagem ali dentro dos relatórios e até mesmo com relação à exportação, para ficar bem claro para vocês. Então, eu estou trazendo um pouquinho do que está rolando nesse mês de agosto, antes de falar um pouco do que vai rolar na webinar. Então, a gente teve, para quem não participou, reestruturação de grupos. Tivemos também na semana passada uma reunião de salas aqui. Então, bem interessante para quem também não participou, vai conseguir encontrar aí no YouTube. A minha colega, então, vai deixar aí o canal para que vocês possam estar assistindo as duas aulas, né, de reestruturação de grupos e também sobre salas de reunião. Ideia bem bacana lá de sala, a gente trouxe aí falando sobre integrações, display, para quem não conhece, quer entender um pouquinho mais como funciona, também foi falado, e é claro, outras ferramentas que estão associadas aí dentro da sala. Hoje, o nosso foco ele está em dashboard e ocupação, né, já que é uma das ferramentas mais utilizadas aí por vocês, justamente trazendo essas métricas. Então, através do dash e ocupação, vocês vão conseguir fazer isso, e é claro, também através ali da nossa ocupação, vocês além de ter o histórico, vocês também têm algumas abordagens ali que conseguem realizar. Então, muita gente já me conhece, eu sou a Tcharê, e junto conosco a gente tem a Débora da implantação, e a gente tem a Jaque também, que é da nossa equipe de CS de expansão. Bom dia, meninas, tudo bom com vocês? Bom dia, Ti. Bom dia, Ti. Bom dia, pessoal. Então, a ideia aqui, pessoal, é justamente aqui a Jaque, né, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, alguma coisa relacionada à expansão, a novos módulos, ela está aqui para nos auxiliar. A Deb, que é da área de implantação, também está como meu apoio aqui, então ela também traz aqui alguns insights novos para vocês. E hoje, como eu disse, o nosso webinar ele está focado justamente aqui na relação do dash, na relação da ocupação, porque quando a, desculpa, quando a gente fala aqui de dash de ocupação, é a métrica que vocês tiram aí, seja mensal, seja semanal. Então, é através dela que vocês vão ver tudo que está acontecendo dentro dos escritórios, é através dela que vocês conseguem, então, ter a visualização dos espaços mais reservados, as salas mais utilizadas, o tempo, então, que a gente tem de duração em cada ambiente. Então, essa métrica bem avaliada, ela vai trazer todas as informações que vocês precisam. Então, a gente vai focar aqui na configuração do Dash. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um dos gráficos, e a gente não está falando só da tela principal, mas a gente também tem outros mapas de calor, a gente também tem por setorização, então é bem bacana, quem está utilizando aí setores, ele já traz também separado pelos setores que vocês configuram através dos grupos. E é claro, na segunda etapa, que a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão de ocupação. Então, não só como que a gente vai filtrar, então muita gente às vezes tem dúvida, Tcharê, dá para a gente filtrar com um ano? Relatório de ocupação vocês podem filtrar, tanto que tem para trás, como que tem para frente, então vocês têm essa vantagem, ele não expira, ele não sai. A partir do momento que vocês começam a utilizar, ele vai ficar visível, ele vai ficar guardado ali para vocês, e essa informação vocês podem, então, filtrar e baixar a qualquer momento. E é claro, eu vou contar aí sempre com a ajuda de vocês, fiquem à vontade para a gente ir tirando as dúvidas e vocês fazendo as perguntas de vocês. Então, vamos dar início, vamos compartilhar aqui o nosso painel administrativo, para que a gente, então, passe a entender um pouquinho mais com relação, né, às nossas métricas. Então, vou trazer.
que a gente tem de diferente, o que a gente tem de novidade já para a gente esclarecer aqui para muitos que provavelmente vão acabar abrindo o seu painel e vão ter uma nova aba aqui de presença e vão ter uma nova ferramenta aqui relacionada a dispositivo. Então, já para a gente trazer essa informação aqui para vocês e para deixar bem claro. Esse presença, pessoal, ele não vai estar ligado às reservas, tá? Quando a gente falar dessa presença, desse dash que vocês estão vendo aqui, tá? Que está ligado ao index, tem aqui o escritório, remoto, limite de ocupação. Esse aqui, ele está ligado aí a uma nova funcionalidade que a gente tem hoje dentro da DeskB, que nada mais é do que um Mobile ID. O Mobile ID, gente, nada mais é do que um controle de acesso, que ele vai também pegar os caronas, e a ideia é que ele traga para vocês a informação, o quantitativo que tem aí dentro do escritório de vocês. Então, ele está ligado ao nosso controle de acesso, a partir do momento que um colaborador leu, né, o seu QR Code ali, que fez a sua entrada no escritório, que passou pela catraca, o Mobile ID, ele vai também ir captando aqueles caronas que estão atrás aí do nosso colaborador que fez o acesso, e ele vai trazer essa contagem. Então, o Mobile ID é isso, ele vai captar, ele vai trazer o quantitativo independente da pessoa, então, passar ou não em uma catraca. Depois, se alguém, então, quiser entender um pouquinho mais, se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse, a Jaque está aqui, ela justamente vai deixar o endereço ali, né, Jaque? E aí vocês vão poder entender. Então, um dash que vocês estão vendo hoje de presença, ele está ligado a isso, ao controle de ID aqui, que é justamente trazer essa informação em tempo real para vocês, tá? Trazendo ali a capacidade que está sendo utilizada do teu escritório com relação ao espaço de vocês. Perfeito? E é claro que do lado aí a gente passa para os nossos dashes de reserva. Presença, presencial, quantitativo que eu tenho no meu espaço, reserva a gente vai trazer então ali a reserva que foi realizada pelo nosso colaborador, o check-in que foi feito. Débora, já que querem complementar alguma coisa com relação aqui para trazer de informativo para o pessoal com relação ao Mobile ID? Isso mesmo, Ti. Então, assim, pessoal, o Mobile ID, ele é um produto novo da DeskB, tá? Ele é uma parceria, né, da DeskB com a HID Global, né, uma empresa do grupo Asabloy. Ele é um produto novo, ele tem uma tecnologia diferenciada, né, e também ele tem ali uma mensalidade à parte, ele tem uma, depois a gente pode, quem quiser, né, receber um materialzinho sobre o Mobile ID, como que ele funciona, como que ele vai se comportar na experiência do usuário, né, a gente pode simular ali uma apresentação, só entrar em contato comigo e a gente marca uma demonstração, envia o material, tá, e qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. E quem quiser também, eu deixei o contato da Jaque nas mensagens aqui da chamada. Então, se vocês quiserem dar uma verificada, tá lá. Bom? Obrigado, meninas, aí pelo complemento da informação. E agora, pessoal, a gente vai seguir, então, falando aqui sobre os nossos dashes. Então, quando a gente entra no nosso painel, a gente já tem, o sistema já vai trazer essa informação para vocês, né? E ele vai trazer justamente aqui esses gráficos, né? A gente vai ter os dashboards, trazendo a informação com relação ao quantitativo, ali, as situações atuais. Lembre-se sempre, pessoal, que vocês têm aqui os gráficos de vocês baseado na interação com os campos. Então, se vocês não selecionam nada, né, o nosso gráfico, ele vai trazer de modo geral tudo que está acontecendo atualmente. E é claro que aqui a gente pode, tanto retroativo quanto para frente. Então, ele está trazendo com base na data atual, mas se eu quiser esta semana,
e eu filtrar, ele vai trazer, então, o que vai rolar, né, dentro da semana, quais são as reservas que a gente tem, e aqui embaixo ele vai ter sempre essa mudança. Então, a gente consegue ver reservas válidas, reservas que já foram canceladas. Então, conforme vocês passam, né, o mouse em cima de qualquer informação, ele vai mudando, aqui ele vai trazer o quantitativo, ó, que a gente tem, né, referente ao que é válido, ao que é o cancelado. Ao lado, a gente vai ter o total de posições, então, nesse quadro aqui, a gente vai estar falando de posições. Então, o gráfico que a gente está vendo aqui, ele está atrelado às suas posições. Então, ele está trazendo para vocês um informativo de quantos vocês têm, né, o total de rotativos que vocês têm. Quando existir uma atribuição, então as famosas mesas fixas, ele também vai trazer essa informação, ele vai mostrar para vocês o total. Então, ele está trazendo também, e é claro, aquelas posições que vocês bloqueiam, também ele vai trazer. Lembrando que ele sempre vai tirando, né? Se eu tenho ali 500 posições, mas 30 estão bloqueadas, então eu já não tenho 500, eu tenho 470, 30 são bloqueadas. Então, aqui a gente vai tendo essa visualização, e é claro que na posição rotativa, ele vai me mostrar exatamente, né, com base no meu total aqui de 477, né, quantas estão reservadas e quantas estão livres. Então, oposição, ele traz a informação total. Aqui, no rotativo, que é a usabilidade dos nossos espaços, ele começa a fazer o desconto, e aí sim, vocês percebam que a gente tem ocupado, e a gente tem reservado, e a gente tem sem reserva, então é sempre aqui que a gente consegue ter essa visualização. E é claro que esses espaços reservados, a gente conta também com os horários de pico que foram mais reservados. Então, a gente vê que das 10 às 11 ali foram os espaços mais, né, buscados, as horas, né, mais buscada, e que tem a maior busca de reserva. Por último, a gente tem atribuições. Para quem conta com muitos espaços atribuídos, a gente tem aqui, então, um gráfico exclusivamente para as atribuições, e ele vai trazer e vai mostrar referente só ao total de atribuições, e se está reservada, se está sendo utilizada, se está sendo ocupado ou não. E embaixo do nosso gráfico de horas, a gente tem referente à semana, já que, é claro, lembre-se que a gente fez, né, essa busca com base na semana, então ele está me mostrando aqui que na terça-feira é o dia mais reservado dentro dessa semana, na quarta ela já dá aquela baixada, então a reserva está um pouco mais baixa, mas na sexta-feira a gente já tem um aumento. E isso vocês vão no dia a dia, conforme vocês vão abrindo, vocês vão utilizando, vocês vão vendo. Então, vocês conseguem ter essa visão semanal até, né? E conseguem ver quais são os dias da semana aí dentro dos escritórios de vocês que foram mais reservados, que estão sendo mais utilizados. Hoje a gente tem visto bastante que, né, durante a semana são um dos períodos para quem hoje trabalha com espaço híbrido que está sendo mais utilizado. Então, terças, quartas e quintas a gente consegue ter essa visibilidade de que é, né, os dias da semana mais movimentado, e que daí na segunda e na sexta acaba que o escritório, então, ele fica um pouco mais vazio. Então, quando vocês fazem essa filtragem de acordo com a necessidade de vocês, fica fácil. Aqui a gente também pode tranquilamente filtrar, então vocês vão conseguir, quero ver somente as minhas salas de reunião, ele vai me trazer essa informação também, então vou fazer essa filtragem com base nas salas, tá trazendo o meu total de rotativo, tá com, né, para a semana, e aqui a gente vai ter essa visualização. Perfeito? Pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar, quer perguntar alguma coisa relacionada aos gráficos aqui do Dash? Quero saber também, é claro, abrir aí para que vocês possam compartilhar conosco aí a experiência de vocês, juntamente aqui com a tela do Dash de reservas.
Oi, Pri. Oi, bom dia. Bom dia. Tirei uma dúvida, por exemplo, na reserva por situação, tem alguma questão entre ocupação encerrada, ocupação expirada e cancelada? Isso tem algum impacto, enfim, na informação ou indifere? Ele vai trazer tudo e, enfim, ele vai trazer o que é reservado, o que foi reservado, o que foi efetivado? Porque, assim, eu tenho ainda dificuldade aqui do pessoal de finalizar a reserva. Por exemplo, deu o check-in, a pessoa trabalhou ali no dia e aí não vai fazer o check-out, ainda que isso não acontece. Então, eu não sei o quanto que isso, enfim, eu posso apresentar, o que eu tenho aqui de informação que realmente é real e que, enfim, eu posso utilizar. Não, perfeito, ótima pergunta, Pri. E sim, tá, ele vai trazer, no teu caso, né, aqui a gente está tendo duas informações, que é a válida e a cancelada. Mas ele vai trazer sim, conforme vai tendo a utilização. Então, conforme for fazendo o check-in, tá, Pri, ele vai abrir mais uma informação aqui do lado, como reserva em andamento. Se por um acaso o teu colaborador reservou, mas deixou expirar, ele também vai abrir outra informação aqui com uma reserva expirada. Então, ele vai trazendo aqui a informação, ele vai trazer isso para você e através do gráfico ele vai te mostrar. Lembrando, é claro, né, que quando a gente pausa o mouse, a gente vê, ele traz a informação. Então, se você tiver em andamento, ele vai mostrar, também se tiver expirado, ele vai mostrar. Aqui, beleza, a gente tem a informação, tranquilo, Tchare. Mas e como que eu vou ver com relação aqui ao rotativo, né? E eu acho que é essa a sua maior dúvida. Vale ressaltar que, quando a gente tem uma reserva que ela é realizada para os próximos dias, para os próximos horários, ela é uma reserva válida. Então, ela já começa a fazer a contagem. Toda vez que o nosso colaborador ele entra e ele faz uma reserva, ele começa a fazer o desconto, então, é claro, daquele total que a gente tem. Então, se eu tenho 37 rotativas e eu tenho reservas que são válidas, feitas para os próximos horários, e reservas que estão em andamento, que foram feitos check-ins, eles vão estar contando como reservas aqui e como ocupadas. Então, eles vão descontar desse total. Agora, se eu fiz uma reserva e eu cancelei, ou se eu tinha uma reserva e ela expirou, são reservas que foram feitas, só que foram canceladas, expiradas, e elas voltam a ficar disponíveis para serem reservadas. Então, elas não vão contabilizar aqui. Aqui no rotativo, quando a gente falar, ele vai contabilizar realmente, tá, Pri? Só aquilo que está reservado para as próximas horas e aquilo que está em ocupação. Reserva cancelada e expirada, ele deixa considerado como sem reserva. Então, ele vai te trazer essa informação aqui, ó. Eu tenho uma reserva que ela foi cancelada, certo? Então, você perceba que essa reserva, ela tá zerada ali, né? Eu tenho uma reserva cancelada, eu tenho duas que foram canceladas para o dia 28, aqui eu tenho uma. Só que ela não desconta desse total aqui, porque ela já foi cancelada, ela foi liberada para que outro colaborador possa reservar. Consegui te ajudar, Pri? Ficou um pouquinho mais claro para ti? Ficou sim. Obrigada. Ai, que bom, que bom. Mais alguém, pessoal? Seguindo, então, pessoal, como vocês puderam ver aqui, é bem simples da gente entender os gráficos. E aí, muitas pessoas me perguntam, Tia, eu consigo aqui, então, com que a gente possa baixar este gráfico ou exportar eles? Pessoal, quando vocês precisarem fazer essa exportação, alguma coisa, a dica de momento é dar um print na tua tela. Então, você vem aqui, faz o print do gráfico que tu necessita e leva ele para onde você deseja, tá? Aqui tem um ponto bem bacana, porque a gente tem novidades chegando para os dashes. Então, a gente vai ter uma reformulação lá na frente e eu acredito que é possível. Oi. A Fábio levantou a mão. Ela tem uma Oi, dúvida. Fábio. Oi, Fábio. Obrigado, Jaque. Oi, tudo bem?
Bom dia, Fabi. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Você falou que só por print, certo? Vem alguma Isso. melhoria para a gente exportar e poder trabalhar com esse gráfico no Excel, para eu poder apresentar aqui para minha direção, além de um print? Porque aqui a gente precisa de mais, né? Não somente Uhum. de recortar e colar uma tela. Não, perfeito, Fabi, como eu estava explicando, sim, a gente vai ter aí uma melhoria dentro da área dos dashes, né, eles vão vir com uma reformulação. Se eu não me engano, a equipe de produto está verificando para fazer depois a baixa e a exportação. Isso eu vou até fazer uma verificação interna com a nossa equipe de produto para reforçar isso, mas se eu não me engano, sim, a gente provavelmente lá no futuro a gente vai ter sim essa exportação. Aqui, Fábio, nessa tela a gente não consegue. Eu vou mostrar uma outra tela que ela traz as informações para vocês e que vocês conseguem copiar ela e jogar para dentro do Excel, que eu acho que vai te facilitar bastante também, tá? Eu estou fazendo meio que manual mesmo. Eu exporto e faço o dash por aqui, mas eu acho que é meio arcaico, né? Isso pode vir já pronto. É uma ferramenta tão boa que acho que não já pode vir, né? Essa exportação. Você tem algum prazo para isso acontecer? Prazo eu não tenho, Fábio. Prazos são sempre com a equipe de produto, né? Eu gostaria até de propor aqui, tá, pessoal? Quem concorda, quem deseja realmente que os nossos dashes, eles tenham essa possibilidade de exportação, coloca aqui também, vamos deixar o chat, a Débora vai anotar para todo mundo, para a gente também reforçar isso juntamente com a nossa equipe de produto, e aí poder depois passar um prazo para vocês, uma estimativa aí de quando a gente pode ter isso, tá, pessoal? Então, vou contar com o apoio de todo mundo, coloca aqui no chat, eu quero, tá, exportação, que a gente daí vai anotar e vai mandar para a nossa equipe de produto. Aí, se vocês tiverem alguma outra sugestão, assim, de melhoria que vocês acham que seja um ponto interessante, né, de ser feita, vocês podem ficar à vontade e usar o nosso botãozinho ali na tela da Ti, tem um Help Mais. Então, tem uma área dentro dele que ele é dedicada a sugestões. Então, se vocês tiverem em outro momento aí dentro do escritório, tiverem alguma ideia, né, viram que pode ser algo interessante de ser adicionado, né, dentro do DeskBio, então ser feito, né, vocês podem ficar à vontade de colocar em sugestões que aqui dentro a gente tem semanalmente uma reunião e aí a gente sempre fala sobre esses casos e ideias de vocês, tá bom, gente? Então, quanto mais ter a interação de vocês dentro da plataforma, melhor para a equipe de projetos e produtos ter uma métrica, tá bom? E até aí reforçando, né, como a Deb trouxe, vocês têm o roadmap, tá, gente? Saindo só um pouquinho, então percebam que a gente tem aqui, ó, algumas questões, né, que estão em desenvolvimentos, né, e ó, a gente tem também planejado aí alguns dashes para chamados, mas a gente conta aí com vocês também, coloca aqui no nosso chat para a gente mandar para a nossa equipe de produto. Trazendo então, Fábio, como eu te apresentei, aqui o ideal mesmo é que vocês deem um print, eu sei que de momento não é muito legal, mas através do print vocês vão conseguir, né, vocês conseguem então filtrar essa informação, dar o print e levar para a página que vocês desejam, mas no lado a gente tem os relatórios de estações. Esses aqui, pessoal, sim, vocês vão conseguir, então, selecionar eles e levar eles diretamente para dentro do Excel. E aí, o que tem, então, de diferente, é claro, desse gráfico que a gente está vendo aqui, que ele vai trazer nessa curvinha para cá, para o relatório de estações. Esse relatório, ele não vai ser basicamente um gráfico, mas ele vai trazer para vocês as informações dos andares. Então, se vocês tiverem dentro de cada andar o que é open separado dos setores, ele vai trazer essa informação para vocês, ó, diretoria, espaço Zen, né, open space, então ele faz essa separação dessas áreas. Se vocês tiverem só o open space, ele também vai trazer esse total, mas ele traz a informação também para vocês do quanto que vocês têm de total mapeado para cada
espaço, então aquilo que é open e aquilo que é diretoria. Acho que alguém levantou a mão. Oi, Rô, pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu só queria depois, quando encerrar o treinamento, para tirar umas dúvidas contigo sobre implantação, porque teve Não, umas perfeito. mudanças, tá? Aqui aí eu Tranquilo, sem preciso problema. tratar isso, eu aproveitando que eu já estou aqui no treinamento. Não, sem problema, a gente vê sim, Rô, pode deixar. Daí você fica até o pessoal sair, daí a gente fala. Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, seguindo, então a gente vai ter essa separação, lembrando que entrou, claro, que uma novidade dentro do nosso mapeamento, tá? Então, dentro do mapeamento, a gente também vai ter essa visualização, a gente vai ter essa visibilidade agora, bem parecida aqui com as nossas estações. Então, essa é uma ferramenta que também estava bastante pedida e que ela vai facilitar também essa visualização para vocês. Então, só para mostrar para vocês antes da gente seguir, ó, se a gente clicar agora aqui, vocês também vão ter, né, que é relacionado a esse relatório das estações, então ele traz essa informação aqui no ícone, né, gestão, open space, jurídico, então ele mostra essa separação, e essa separação que vocês estão vendo aqui, agora a gente tem, né, e vocês, é claro, podem tirar aqui no relatório de estação. Então, quem não ainda utilizou ele, ele vai estar vazio, tá, pessoal? É só vocês clicarem no maisinho aqui do lado, você selecionar o andar ali que você deseja, e feito isso, selecionou, você vem em adicionar, e ele vai puxar, então, essa informação aqui para dentro. E é claro, aqui, novamente, a gente tem os nossos campos, para a gente poder tirar a informação do nosso andar de acordo com o que a gente precisa, né? Então, pode ser pela área, pode ser pela semana, podem ser também atribuídos e rotativos. Para quem não tem atribuído, pode selecionar apenas rotativo e, ó, ele tira o atribuído, trazendo, então, só o rotativo. E aí, aqui é a mesma coisa que a gente viu com o Dash, tá? Ele vai te trazer aqui o total, ele vai trazer aqui esse quantitativo, aquilo que estiver, então, reservado, que estiver ocupado, ele vai trazer para vocês, ó, a gente está nesse, mas a gente tem aqui o da matriz, então ele também vai trazer sempre o que tiver ocupado, e é claro, lembrando que como aqui a gente está puxando da semana, pessoal, tá? Se eu tenho 5 vezes 7, são 35 reservas que seriam para a semana. E é claro que ele vai descontando aqui nessa ocupação conforme forem sendo reservados. Se eu pegar só de hoje, ó, e buscar, ele traz de acordo com o meu total. E é claro que ele vai fazer vezes a semana que você está puxando. Então, se for 10 dias, é 50, é 110, né? E ele vai também trazer aqui para vocês total, ocupado, livre, e ele vai fazendo esse desconto e vai trazer também aqui para vocês taxa de ocupação, a projeção sobre isso, né? E é claro, aqui do ladinho a gente tem ocupação e ociosidade. Tchare, você falou que a gente pode, então, é claro que selecionar isso aqui e levar ali para a nossa planilha do Excel. Isso mesmo, pessoal. É só a gente, então, selecionar o que a gente deseja. Então, eu vou vir aqui, eu vou selecionar o que eu desejo, e lá dentro da nossa planilha, então, eu vou simplesmente dar um Ctrl V, ele vai trazer essa informação, aqui a gente trouxe do outro, deixa eu puxar de volta para a gente ver. A gente pegou do print ali, Ctrl C. E a gente vai, então, trazer aqui para baixo, e ele vai puxar exatamente igual a gente tem ali no painel. E lembrando, eu vou tirar os bloqueados porque eu não tenho bloqueado. Então, facilmente, ó, vocês podem excluir essa coluna e, é claro, vocês vão editando aqui dentro do Excel essa informação que vocês precisam. Então, lembrem-se, tá? Basta selecionar
aqui no relatório de estação o que vocês desejam, deu um Ctrl C, foi para a planilha, Ctrl V. Quando a gente falar aqui, basta vocês darem, né, ou fazerem um print da tela, né, conforme a filtragem que vocês desejam e levar para dentro do relatório que vocês querem. A gente também, quando fala aqui dos dashes, vocês vão ter os mapas de calor, tá? Então, esse mapa de calor, ele vai trazer a informação para vocês dos pontos que são mais reservados dentro da empresa, tá? Então, a ideia é, qual é o local que está mais reservado? Então, ele traz essa informação aqui, eu estou pegando do dia de hoje, vou pegar esta semana, ó, a gente está trazendo para frente. Quero trazer para trás, quero saber, então, desde o começo do mês até aqui, quais foram os espaços. Então, ele vai trazer essa informação para vocês. É claro, né, pessoal, que o meu aqui, ele não tem uma utilização igual o de vocês. Vamos trocar aqui para o outro, para a gente ver se a gente acha algum, ó. Ele mudou, ó, aqui os espaços que são mais reservados são as salas. Deixa eu ver outro. Cobertura, deixa eu ver a cobertura aqui, ó. Já, então ele vai trazendo, e é claro que como o de vocês, ele tem um fluxo maior de utilização, ele vai trazer, né, esses pontos. Então, a ideia é, o vermelho, ele sempre vai trazer essa informação de que aquela posição é a área, então, que é mais reservada, tá? E aí, é claro, ó, conforme aqui, os espaços que estão em azul são utilizados, mas não são tão buscados quanto os que estão em vermelho. Alguém com alguma pergunta, pessoal, com relação aqui ao mapa de calor? Eu gostaria de saber se estão utilizando aí também dentro da empresa. Vocês estão usando do mapa de calor e do relatório de estação? Acho que não temos perguntas, a gente segue então, pessoal. Meninas, algum complemento? Eu colocaria aqui que o nosso mapa de calor, ele normalmente, a gente tem visto bastante, sim, dos nossos clientes, nas reuniões, chamadas que a gente faz, né, de follow-up, dois caminhos de análise. Um é como é que está a utilização dos espaços dentro do escritório, né, como a Tia bem colocou, e outra é para ver o comportamento dos colaboradores em relação a áreas frias e áreas quentes do escritório. Então, por exemplo, dentro desse mapa de calor, vocês conseguem identificar quais são as áreas que são mais quentinhas, quais que são as mais frias, né, e como é que é o comportamento do pessoal do escritório quando vai, né, para o escritório dentro lá dos espaços. Então, tipo assim, vocês podem fazer uma análise até de bioclimática partindo desse mapa de calor aí, que vem com essa informação, né, do que é mais utilizado, do que é menos utilizado, né, dentro do escritório. Então, isso é uma informação bem importante, que talvez pode ser levada para o pessoal de manutenção, ou então até mesmo o pessoal de arquitetura, né, caso seja feito algum ajuste dentro do escritório. Então, fica aí a dica. Obrigado, Debbie. Pessoal, então, apresentação dos dashes, como vocês viram, as informações, né, são fáceis, são claras para vocês. Vamos falar um pouquinho agora dos relatórios, que realmente são ponto forte aqui, que vocês mais acabam utilizando, já aquele que vai trazer as métricas de utilização de cada espaço aí de vocês, seja das mesas de trabalho, sejam das salas de reunião. Então, é através da nossa ocupação que a gente vai gerar o relatório. Como eu trouxe no comecinho, né, vale reforçar que muita gente tem dúvida com relação a exportar aqui essas informações lá de trás, né? Então, quero reforçar aqui, a partir do momento que vocês passam a utilizar o painel de gestão e que os seus colaboradores começam a utilizar, fazer reserva, fazer check-in, a relação, essas informações, elas ficam registradas aqui em ocupação e elas não são excluídas.
Então, vocês têm o registro aí de tudo que está acontecendo desde o primeiro acesso de vocês. Até aquelas reservas que vocês fizeram para teste, ela já fica arquivada, ela fica guardada aqui e ela não vai se perder. Ok? Então, Tiare, preciso retirar um relatório referente a 1 ano atrás. Eu preciso retirar, então, meu relatório de 2023, que meu chefe está pedindo. Então, aqui em cima, pessoal, a gente tem as setinhas. Então, eu posso ir aqui para janeiro, ó, selecionar dia 1º de janeiro e vir até dezembro, aqui que eu desejo, ó, filtrei, né, a relação do que eu quero do ano passado, pode ser o ano inteiro, pode ser um mês que vocês precisem dessa informação, e eu vou clicar em buscar, o sistema vai buscar, ó, com base no ano passado, e vai trazer. Só que é claro, como a gente está falando de uma informação que ela é referente ao ano passado, vale reforçar que o que a gente vai ter aqui são reservas expiradas, reservas canceladas, tá? Então, ó, vou mostrar aqui, ó, reservas expiradas, então eu vou ter, porque são reservas que não foram realizados check-ins. Eu vou ter reservas canceladas, né? Que foi aquela reserva que ela foi cancelada ou por um gestor, ou ela foi cancelada pelo nosso próprio colaborador, tá? E por último, vocês vão ter aquelas ocupações encerradas. Então, quando vocês retirarem ali um relatório retroativo, né, do ano que vocês desejam, do mês que vocês desejam, vocês vão ter essas 3 informações principais: aquilo que foi cancelado, aquilo que foi expirado e, é claro, aquilo que foi encerrado. Ou seja, cancelado pelo usuário ou pelo gestor, expirado porque não fez o check-in e encerrado porque ele vai trazer a informação do nosso check-in, o nosso check-out e vai nos trazer a informação da duração, tá? Então, tendo essa informação, vai ficar bem a critério de vocês, tá? Aqui a gente está pegando com base numa data retroativa, então eu vou ter todas as informações, desde canceladas, expiradas, assim como também todos os ambientes que foram reservados, e aí, é claro, a gente pode ir fazendo a filtragem. Quero ver só das estações de trabalho, então eu vou filtrar, né, no período, tudo que foi reservado de estação de trabalho, eu vou ter essa informação, certo? Ah, não quero ver expirada, não quero cancelada, só quero realmente as ocupações, então, que foram encerradas, ou quero buscar por um colaborador ali, certo? Que, né, quero ver a sala, quero ver o nome do usuário, por exemplo, ó, quero buscar todas que ocorreram no nome dessa colaboradora. Então, a gente tem essa informação aqui visível para a gente. Tiare, mas aí aquele colaborador, aquele usuário que não está mais dentro da empresa. Reforço, tá, pessoal? Quando a gente está falando aqui que não é excluído, que não é mexido, né? Quando a gente exclui o nosso colaborador que não faz mais parte da empresa, que teve o seu desligamento, as reservas que já passaram, as retroativas dele, vão continuar aparecendo no nome dele. O que vai ser removido, quando você remove ali um usuário que não mais faz parte da empresa, são as reservas futuras. Então, você está fazendo a limpeza das reservas para frente. Mas aquele histórico dele já ficou registrado, ele não se perde mais. Ok? Então, retroativo, fiz aqui, tenho no nome da pessoa que eu quero, filtrei, busquei, vou descer aqui e vou exportar, então, essas informações para minha planilha do Excel. Lembrando que aqui a gente tem 2 ferramentas de exportação de ocupação e exportação de check-in. Então, para que vocês entendam, é na exportação de ocupação que vocês vão tirar essas métricas. A exportação que a gente está vendo aqui embaixo de check-ins, ela está ligada à relação dos check-ins realizados pelos seus convidados nas salas de reunião.
Mas reforço que ele só vai trazer essa informação se vocês habilitarem também essa configuração lá no ambiente de salas. Tá? Uma vez que vocês habilitam, vocês estão dando a possibilidade de eu reservar como anfitrião uma sala de reunião e, é claro, incluir os meus convidados e vou permitir que esses convidados também realizem o check-in. Tá? E é aqui que vocês vão ver o check-in desses convidados, tá? Então, é aqui que traz essa informação, o momento do check-in, o momento que se encerrou, a duração que essa pessoa ficou ali na sala. Então, é sempre na exportação de ocupação. Então, aqui a gente já viu que a gente tem essa facilidade, tá? Então, eu posso filtrar, é claro, com base retroativa e exportar essas informações. A gente falou aqui um pouquinho sobre as situações que vocês têm. Vimos que a gente também pode filtrar de acordo com o ambiente que eu desejo. Então, se eu quero só estação ou se eu quero só sala. A gente tem as tags aqui, então, só para a gente reforçar, tá? A tag, ela é uma ferramenta aqui que ela está associada, vinculada a serviços dentro da empresa. Então, quando a gente falar da tag aqui, hoje a gente tem a brigadista e a PCD, que elas já são fixas, é claro, do sistema. Então, a brigadista, ela vai ter ali o ícone de um foguinho, e é claro que a gente também vai ter o ícone, tá, pessoal, da PCD também, ali no momento que vocês vinculam uma pessoa. E é claro que a gente tá vendo outras aqui. Então, as tags, elas serão criadas por vocês, e elas podem estar associadas, vinculadas aí, seja a um serviço, né, como Guardiões do Tempo, né, como socorrista, ou vocês, é claro, podem vincular aí aos setores da empresa. Ah, vou então associar aos meus setores que eu tenho dentro da empresa. Então, a tag, ela também tem essa facilidade, uma vez que vocês associam elas aos setores, vocês podem filtrar aqui. Ah, quero saber o setor tal, setor de projeto ou setor de recursos, quais foram os dias que o pessoal do setor tal esteve no escritório. Então, dessa forma, vocês conseguem ter essa visibilidade, né, essa utilização dos setores de vocês dentro da empresa. Então, é só vocês associarem aqui aos nossos usuários, perfeito? A gente tem as áreas, então, quero filtrar só por um andar específico. Ao lado, vocês têm as setas, que vão permitir que vocês vão abrindo as suas unidades, os prédios, e selecionem exatamente ou toda a unidade ou só o seu andar. A gente tem setores aqui, tá? Lembrando que quando a gente fala de setor, tá aqui nessa questão, ele está mais vinculado aqui à questão da reserva, então lembre-se que open e setor são coisas que estão vinculadas ao tipo de reserva, ao tipo de ambiente que vai ser reservado pelo usuário quando a gente configura um grupo, tá? Então, pode ter basicamente o mesmo nome do grupo, e na sequência, é claro, vocês podem, pessoal, filtrar por uma sala ou pelo código, né? Ah, e o número da minha mesa é o número 24, então posso filtrar de acordo com o número da mesa, basta digitar, né, esse número, por exemplo, ó, vou digitar 06 e vou buscar, ó, ele vai trazer, né? Ah, quero ver então a sala Desk B, vou buscar também, não tem, né? Se tivesse, apareceria. E quem utiliza, tá, pessoal, de estacionamento, vale reforçar que vocês vão conseguir também filtrar pelo veículo ou placa. Mas lembrando que, para essa informação aparecer, vocês precisam habilitar essa configuração para que os seus colaboradores cadastrem as placas. E aí sim, a partir disso, eu vou conseguir filtrar essa informação. Vamos pegar de estacionamento para vocês verem como é que vai aparecer com a placa, tá? Deixa eu pegar estacionamento. Não tenho nenhum. Deixa eu ver acho que é porque eu tô... Deixa eu ver do ano passado.
Eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui, mas vamos dar uma olhadinha de estacionamento, que é o que a gente vai precisar, tá? Ó, não tenho nenhum de estacionamento aqui para a gente poder olhar, mas eu vou fazer junto com vocês para que vocês possam depois também dar uma olhadinha. Então, pessoal, é isso, essas informações. Tenho aqui, então, elas, posso filtrar isso e exportar para uma planilha ali. Toda vez, então, tá, que um colaborador ele faz uma reserva para os próximos dias, vai aparecer como válida. Para vocês que são gestores ou para os assistentes, se vocês reservarem em nome de uma terceira pessoa, traz a informação de que você fez a reserva para o colaborador tal. Então, traz embaixo o nome de quem fez, seja um admin, um manager, um assistente, e para quem ele está realizando isso. Reforçando que, é claro, quando vocês fazem a reserva no nome de uma terceira pessoa, essa reserva fica atrelada a vocês dois. Então, tanto aqui o seu colaborador quanto vocês vão ter essa reserva dentro do aplicativo, né? E, é claro, se o gestor cancelar ou se o colaborador cancelar, vai fazer essa alteração, vocês vão ver, então, isso ocorrer por aqui, tá? Aqui, então, a gente tem as informações, vocês vão ver, e na nossa lateral, a gente tem outras duas ferramentas, dados da reserva e, é claro, o histórico da reserva. Eu costumo dizer sempre, e a gente sempre recebe essas dúvidas. Ah, Tchare, colaborador está nos informando que a reserva sumiu, desapareceu. Novamente, reserva aqui, pessoal, uma vez que entrou, ela não some, ela não sai mais daqui de dentro, tá? Então, não tem como o colaborador falar assim, ah, sumiu a reserva, ou ó, foi excluída, tá? Justamente o histórico vai trazer essa visão para vocês, porque é através do histórico que a gente consegue ver desde a data da ação, então essa data é o momento que o teu colaborador acessou algum dispositivo para poder efetuar a reserva que ele desejava, então está trazendo esse horário, essa ação, está trazendo o nome desse responsável e qual é o navegador e o tipo de dispositivo que ele está utilizando, se é por um desktop, se é por um celular, qual que é o navegador que foi utilizado, certo? Então, origem, aplicativo, e é claro, aqui vai trazer exatamente a data aqui, ó, e o horário, então, que foi feita a reserva por esse colaborador. Então, ele entrou no dia 27, às 9h36, para efetuar uma reserva para hoje, das 3 até as 10 horas da noite. Então, é através desse histórico, pessoal, que vocês vão ter essa informação. Aqui a gente tem uma reserva expirada, ó. Então, vou pegar aqui o histórico, tá? E ele já traz a informação, o horário da ação, para quando que era a reserva, a pessoa não fez, tá? A reserva era exatamente das 10 até as 15, não efetuou até as 10h40, a reserva expirou. Ah, Tchare, a reserva desapareceu, o colaborador não está vendo. Veja a data, coloca a data que você precisa, vamos pegar como se fosse do dia 8 até o dia 13, coloca o nome, então, desse colaborador que vocês querem, ó, vamos por aqui. Acho que alguém quer falar, pode falar. Eu vou dar um adendo. Claro. Quando eu entro nas chamadas com os clientes, né? Alguns de vocês provavelmente já entraram em alguma chamada comigo e viram que eu falei isso. Eu gosto de dizer que esse procedimento que a gente está fazendo, eu gosto de chamar de olho que tudo vê. Então, vocês gestores, vocês conseguem verificar todas as informações de ações feitas sobre uma reserva, seguindo esses passos que a gente está fazendo. Então, prestem bem atenção, porque isso aí vai ser bem útil dentro do escritório de vocês, tá? Exatamente, a gente vê muito, né, Débora? O pessoal sempre acaba falando, Tchare, mas sumiu uma reserva, ou ó, o colaborador não tá, né? A partir do momento que ele efetua a reserva, pessoal, então a gente tem aqui duas informações, duas questões que podem ocorrer. Ou ele cancelou, não se deu conta, ou foi cancelado por algum gestor e daí, é claro, saiu dali, tá? Mas aqui dentro, ela vai ficar
registrada, ela não vai sair, tá? Reservou, fez a ação da reserva, pessoal, ela entrou aqui dentro, ela não exclui mais. Tanto que se vocês virem, não tem nenhum botão que permita excluir. Ah, Tia, mas eu vi ali, a gente já vai falar sobre esse botão. Só que ele vai excluir, ele vai derrubar a reserva, ele não vai tirar daqui de dentro a reserva, né? Uma reserva que foi expirada, que nem esse caso aqui, ó, ele traz a informação, mas eu não tenho nenhuma outra ação que me permita excluir, né? Ou, passou-se um ano, não tenho mais essa informação. Não, como vocês viram, a informação, ela fica registrada aqui dentro, né? E aí é como eu falei, uma reserva que ela é cancelada, né? Ó, reserva aqui, ó, encerrada. Perfeito? Ou uma reserva, deixa eu ver uma cancelada aqui para a gente pegar de hoje. Vamos ver o que a gente... Deixa eu pegar uma de... Primeiro até aqui, vamos pegar uma que seja cancelada para vocês verem. Reserva cancelada, tá? A gente tem 111, ó. Então, aqui a gente tem as reservas, ó, tá? Ó, aprovado, reservas canceladas que a gente tem. Então, uma reserva que ela é cancelada, ela vai trazer também essa informação. Aqui, essa reserva, ela foi cancelada pelo usuário. Então, ele também traz essa informação para vocês dentro do histórico. Se o usuário cancelou, traz a informação. Se ela foi cancelada pelo gestor dentro do painel, vai trazer também a informação de que foi cancelada pelo gestor. Tiarei, mas como que um gestor, então, vai cancelar a reserva de alguém? Gente, quando a gente tem reservas válidas e reservas em andamento, tá? Vocês, gestores, podem a qualquer momento derrubar, tá? Então, tudo que for reserva válida ou em andamento poderá ser, é claro que, cancelada. Vocês podem, sim, a qualquer momento ir e derrubar uma reserva sem problema nenhum. Tá? Então, fica fácil aqui para vocês fazerem dentro aqui do painel. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que cuidado ao vocês derrubarem uma reserva que esteja em andamento. Uma reserva que é válida, eu vou cancelar, sim, tenho certeza, cancelei, ó, como eu falei, ela não vai sair daqui de dentro, a gente derrubou a reserva desse colaborador e ele foi informado por e-mail de que a reserva dele foi cancelada, tá? E no histórico vai trazer a informação, ó, cancelada pelo gestor, tá certo? Ocupação vai ser exatamente o mesmo caso. A partir do momento que vocês derrubam uma reserva, uma ocupação em andamento, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque quando a gente tem uma informação de uma reserva em andamento, ela vai trazer para vocês o momento que a pessoa fez o check-in e ela vai fazendo a contagem da duração da reserva. Quando vocês derrubam ela, que ela está em andamento, vocês vão perder essa informação. Então, reserva que está em andamento, eu não aconselho muito a derrubar, porque primeiro a pessoa já está no local, a não ser, é claro, que no caso você viu que não tem ninguém. A pessoa reservou, estava lá com o check-in transparente, e é claro, o colaborador fez a reserva, mas não veio para o escritório, e eu preciso liberar aquela posição que está constando como, né, ocupação em andamento. Aí é uma situação que tudo bem. Mas cuidado com isso, verifiquem, tenham a ciência e a noção de que se vocês derrubarem uma reserva que está em andamento, vocês vão estar perdendo essas informações. Ok? Pessoal, quero saber se alguém, né, tem alguma pergunta com relação à ocupação, como é que vocês têm, né, tirado os relatórios de vocês, se vocês querem trazer algum ponto aqui para a gente. Seguindo, pessoal, então, como a gente está falando aqui dos nossos relatórios, então a gente tem aqui, né, a possibilidade de filtrar. Aqui eu tenho, então, né, o que está ocorrendo para a data de hoje. E, é claro, no momento que a gente exporta essa ocupação, pessoal, o sistema vai baixar ali para vocês, tá?
Então, aqui vale uma dica bem bacana, bem legal para vocês, que é, no momento que vocês baixaram, que vocês exportaram, não cliquem direto em abrir, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão perceber que muitas vezes, ao abrir, ele vai vir um pouco bagunçado aí para vocês. Então, é muito provável, é bem provável que no momento que você abrir, vai vir tudo bagunçado, vai vir exatamente desse jeitinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos fazer a troca aqui. Então, vamos compartilhar. Então, ó, quando vocês forem abrir... Opa, não foi. Foi a outra que eu não queria. Deixa eu parar um pouquinho aqui, parar a apresentação. Vamos trocar a tela para vocês verem, tá? Que é outro ponto bastante importante, tá? Uma dica valiosa, como disse a Jaque aqui, porque muitas vezes quando vocês baixam, acho que estão vendo a tela, não estão? Estão vendo a tela. Então, quando vocês baixam, vocês abrem diretamente o Excel, pessoal, ele vai vir desse jeito. Então, ele vai vir assim, todo bagunçado. Como o meu aqui, ele não tem, né, ele só está abrindo, eu faço ele de uma outra maneira. Mas a dica para vocês é o seguinte, quando vocês forem e desejarem aí poder trazer ele bem organizadinho, abram um Excel em branco, então a gente vai abrir uma planilha em branco, deixa eu ver se, não sei se eu consigo pegar alguma coisa em branco, tá? Mas abram uma planilha em branco para vocês, tá? Ó, deixa eu ver se esse vai, ele não vai ir para mim, tá? Abram sempre uma planilha em branco para vocês. No momento que vocês abrirem uma página em branco, vocês vão vir em dados, tá? Clicou em dados, vocês vão vir, então, obter dados. No obter dados, vocês vão, então, de texto para CSV ou de CSV para texto. E aí, no momento que vocês forem realizar a abertura, tá, pessoal? Ele vai vir aí sim, todo arrumadinho para vocês, dentro do Excel e todo organizado, tá? Então, reforçando, vamos abrir diretamente um Excel. Ao abrir uma folha em branco, vamos pegar os dados, e lá nos dados a gente vai obter dados, e vamos, é claro, de CSV para texto ou de texto para CSV, para que a gente possa, então, importar, trazer essas informações aqui para dentro. Ok? Alguma pergunta? Alguém já está utilizando dessa maneira, pessoal? Ou vocês estão clicando diretamente? Porque a ideia é que no momento que, é claro, vocês forem abrir, ele vir, é claro que bem organizadinho, já trazendo, então, tudo em ordem para vocês. E aí, é claro que no momento que a gente for abrir, a ideia é que ele apareça exatamente assim. Vamos fazer a troca para vocês verem. Ai. Oi, pessoal, eu acho que a Titi teve algum probleminha técnico lá no PC dela, mas ela já retorna, tá bom? Me derrubaram aqui. Pessoal, desculpa, vamos lá. Então, a ideia é que justamente quando vocês forem abrir, né, ele traga, então, para vocês organizadinho dentro Não tá compartilhando a tela, Ti. Sim, eu sei, só um pouquinho que eu tô abrindo ele aqui, tá porque ele caiu. Agora eu vou compartilhar aqui a tela para que todo mundo veja. Vamos lá, que eu tô só esperando ele abrir, Jaque. Prontinho, tá aqui. Agora sim a gente vai ver. Acho que agora estamos todo mundo vendo.
E a ideia, pessoal, é justamente que no momento que vocês fizerem isso, tá, ele já traga isso todo organizado para vocês, e é claro, vocês então consigam, né, visualizar essas informações todas alinhadas para vocês, tá? Outro ponto bem importante quando a gente fala da exportação aqui dessas informações, tá? O pessoal muitas vezes acha que o dado do cadastro, que é a primeira coluna que vocês estão vendo, está relacionada aqui com a filtragem que vocês realizaram, tá? Mas não. Lembra que a gente está falando aqui de data de ação. É a mesma que a gente viu no histórico ali, que a gente estava olhando no relatório, ok? Então, a primeira informação que vocês têm na planilha é a data de ação. É o acesso do seu colaborador ao aplicativo. Quando vocês filtram a informação, tá? Ah, vou filtrar, preciso saber do mês passado, preciso saber do ano passado. Então, isso, pessoal, vai estar exatamente aqui, no início da reserva. Alguém levantou a mão. Foi a Deb. A Deb acabou de sair, ela precisa ir para uma outra call. Oh, não, sem problema. Tá Obrigada, tudo Jaque, tá? Então, pessoal, quando a gente falar, então, da filtragem ali, é exatamente aqui, ó, no início da reserva, que é o dia de hoje que a gente está vendo, e que é claro, né, ó, dia 27/8, aqui, é claro, a gente vai ter a data da ação, que é justamente hoje, mas a gente tem outra aqui, ó, data de ação, dia 2/2/2024, contudo, a reserva era para hoje, dia 27/8. Então, vocês percebam que aqui a gente também já existe uma diferença, né, ó, 2/2, dia que a pessoa entrou, para fazer a reserva para a data do dia 27/8, que é justamente hoje. E é claro, ele traz ali tudo que a gente viu. Então, se vocês têm tags associados e filtram pelas tags, ele vai trazer essa informação de acordo com o filtro que vocês utilizaram. Perfeito, pessoal? Pessoal, vou abrir aqui para entender um pouquinho mais, né, como que vocês estão utilizando hoje os gráficos, né, a ocupação, se existe, se está havendo aqui alguma dificuldade, e é claro, a gente quer saber um pouquinho mais aí. Oi, oi, Ari, tudo bom? Bom dia. Você tá no mudo, Ari. Eu ia comentar, se ele está falando, ele está realmente Desculpa. sem problema. A gente tem umas 10:08, mais ou menos, a gente entendeu bastante a sua apresentação que você apresentou. A gente usa no dia a dia algumas desses, já foi solicitado para a gente, gráfico de ocupação, nome de pessoas que estão usando o Open Space, a gente já fez isso já para a nossa gestora. E basicamente é isso, né, Márcia? As nossas salas de reunião, elas não são agendada pelo Deskbit, usa o Outlook para fazer os agendamentos, mas a planilha do Excel, esse novo módulo que você apresentou é interessante, sim, você selecionar e levar para o Excel, é bem bacana. Uhum. E Ari, é mesmo... isso, a gente usa... a gente bloqueia também alguma licitação, cada área desse pede para fazer um projeto, a gente bloqueia. Até uma vez que solicitava para você uma ajuda, se você lembra. Lembro Isso sim. Isso funciona bem também, bem legal. Uhum. A gente usa bastante isso lá no nosso escritório. E é isso. Que Só bom, uma Ari. coisa que num chamado, uma vez eu cheguei a falar com o João, não sei se o João trabalha com vocês ainda. Sim, a sim. gente ainda tem nos chamados, acho que está disponível para a gente, para reserva de carro. Isso a pessoa consegue baixar no aplicativo no celular, e ele consegue fazer isso usando a câmera do celular para fazer o check-in do carro. Isso funciona, né?
Funciona, tá, Ari? Quando a gente tem as áreas, as vagas mapeadas, vai funcionar tranquilamente, tá? Então, se quiser, depois a gente pode marcar um tempinho para falar sobre essa questão e para auxiliar vocês até nessa questão de chamado, de fazer essa vinculação, tá? Ah, Tia Areia, a gente vai fazer um chamado aqui para frota, reserva de frota, né? Eu quero ter ali uma leitura de um QR Code, alguma coisa. A gente pode daí marcar um tempinho, ajudar a auxiliar vocês nessa configuração, né? Fazendo essa vinculação. Ok? E depois legal. deixar os chamados funcionando certinho, tá? Ah, legal, porque a gente tem essa eu, em fala, uso o Descri para fazer isso, né? Mas, tipo assim, a gente não tem acompanhamento do chamado da entrega do carro, entendeu? Às vezes acontece alguma coisa, a gente não fica sabendo, mas eu já peguei o carro assim. Então, a gente não faz um acompanhamento, quando é hora de dar a entrega do carro, quando vai receber, a gente não faz. Eu acho que com o chamado Descri, isso é bem interessante para Não, chamar. perfeito. E a gente pode bater um papinho, sim, daí para entender um pouquinho melhor como é que funciona isso para vocês e como que a gente pode melhor aplicar o que a gente tem, né? Porque a gente tem chamados, a gente tem também a reserva para carros, mas a gente tem uma outra ferramenta também que vai entrar na próxima semana ou no próximo mês, dia 9, né, já que se eu não me engano, que é reserva de novos módulos, um negócio diferenciado aí que vocês vão poder personalizar. Mas a gente conversa, tá, Ari, para a gente poder auxiliar você. Depois eu vou anotar aqui, inclusive, para mim poder depois bater um papo contigo e te auxiliar com relação a isso. Tá? A E gente vai querer aí... fazer sim. não, vamos ajudar sim para vocês utilizarem da melhor forma possível, tá? E aí, Ari, né, reforçando, né, que vocês falaram que vocês hoje utilizam só do Outlook, né? Pessoal, reforço que mesmo com a integração, tá? Se vocês fizerem a integração aí do calendário, seja Outlook, seja Google, integrarem com a DeskBee, né? Hoje a gente não tem nos calendários, no Outlook, no Google, vocês não têm relatório. Uma vez que vocês fazem essa integração das salas aqui dentro do DeskBee, vocês têm essa visualização, vocês também vão ter essas métricas. Então, às vezes, fazer essa integração aqui com a Desco vai trazer essa visibilidade que muitas vezes os calendários não mostram para vocês, tá bom? Entendi. Perfeito, Ari. Já deixei anotado aqui, Ari. A gente vai entrar em contato daí com certeza para a gente poder bater aquele papinho e ajudar sobre essa questão do teu estacionamento. A gente tem aqui várias ideias para auxiliar, tá bom? Tá legal. Obrigado, obrigado, Ari. Pessoal, mais alguém? Pessoal, então, eu quero agradecer, né, a cada um de vocês que participou, quem ficou até o final, né? Novamente reforço para vocês, quem não participou das outras, a gente tem no YouTube. Como o mês está se encerrando, a gente vai mandar um e-mail aí para todo mundo do mês aí que participou das webinars com os links de cada uma delas, tá? E é claro que a gente está preparando alguma coisa bem bacana para vocês para o mês de outubro e novembro, tá? Então, mês de outubro e novembro, a gente vai trazer aí uma novidade para vocês. A gente vai contar no próximo mês, é claro, mas a gente já está trazendo um spoiler aqui, né? De uma novidade que a gente vai trazer para o mês. E é claro, foi um prazer ter todo mundo agora de manhã. Quem tiver dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, com a Débora, com a Jaque. Quem quer conhecer um pouquinho mais do ID, se interessou, achou interessante, o contato da Jaque, não esqueçam, anotem, tá? E quem quer rever, a Débora também deixou aqui embaixo para vocês, é claro, o nosso link lá do YouTube. E é claro, eu vi que teve gente que colocou aqui, né, hashtag eu quero, né, exportação aí dos dashboards para a gente passar para a nossa equipe de produto. Bom, pessoal, uma ótima semana para todos aí, muito obrigado e tenham todos um ótimo e um bom dia, tá bom? Obrigada pela presença, pessoal, boa semana.
Eu acho que era tinha a mocinha. Ai, eu Quem é acho que ela saiu, que Ah, ela queria tirar uma dúvida, mas eu acho que a Débora pegou, a gente manda para ela depois. isso. Isso aí, deixa eu encerrar aqui.